Meus irmãos, e irmãs dos dois lados da vida, boa tarde. Nós viemos hoje aqui em substituição a uma irmã querida que teve uma emergência familiar e teve que se dirigir ao Rio. Então, com todo prazer que vimos sempre essa casa, né? Estamos aqui a pedido dela. Bom, o tema reforma íntima, nós já cansamos de ouvir de muitas maneiras. Aliás, uma das coisas que sempre nos é proposto é a própria proposta dos caminhos religiosos e, em especial, da nossa doutrina espírita. Por que eu digo em especial? Porque nós somos conclamados sempre a usar a razão em harmonia com o coração, buscando então os melhores caminhos para nos auto-melhorar, sempre orientados por todos os esclarecimentos que nos foram dados, ou nos são dados no Pentateuco Kardeciano, em especial na primeira obra, né? Que foi o Livro dos Espíritos, e que veio nos trazer justamente o esclarecimento de o porquê estamos aqui, né? Aquela velha jogo de palavras, muito verdadeiro, o que temos que fazer e para onde vamos, em função principalmente do que aqui viemos fazer e do que tivermos feito, né? É como qualquer trabalhador em qualquer lugar, um aluno, um trabalhador, uma pessoa que você atribui uma tarefa com a qual ela se compromete na oportunidade de não se equivocar, para não usar o termo errar, não se equivocar novamente. É o nosso processo reeducativo encarnatório. Nós recebemos uma oportunidade que, segundo nós aprendemos na doutrina e acreditamos, é extremamente difícil de ser conseguida, tem filas para conseguir, né? Porque a grande maioria, ao chegar do outro lado, a grande maioria de nós, ao chegar do outro lado, ampliamos a nossa consciência sobre tudo aquilo que deveríamos ter feito e não fizemos. E às vezes, sinceramente, deve ser com uma dor muito grande, que eu não lembro, mas devo ter sentido já mais de uma vez, quando cheguei do outro lado, partindo daqui, nas encarnações anteriores, você ainda viu que piorou. Além de não fazer o que tinha feito, ainda cometeu novos equívocos essenciais em função da lei do Pai. E aquela conta vai aumentando, embora todas as moratórias espirituais que nos são dadas, né? Que são nossos processos reencarnatórios. Então, reforma íntima é um tema muito usado. E não foi à toa que escolhemos para esta vez que falamos sobre o assunto, eu mudo as páginas às vezes, causas atuais das aflições. Que muitos de nós, eu estou falando pensando muito em mim, sempre estive muito ligado, me preocupando com o que eu devo ter feito antes, né? E às vezes na minha infantilidade, não é nem infância, é infantilidade espiritual, eu achava lá do início, quando eu comecei a ouvir um pouco sobre o assunto, sobre a doutrina, que se me dissesse o que eu tinha errado, eu corrigiria. Além de hoje eu ter a ideia clara que seria uma infantilidade, né, por tudo aquilo que eu aprendi na doutrina e venho percebendo, eu nem quero saber o que eu fiz, porque sei que deve ter sido muita coisa que eu não aprovaria nunca, e com isso dificultaria a minha reforma no processo evolutivo. Então, nós nos preocupamos muito às vezes com o que fizemos, e sabemos que estamos aqui para passar por provas, né, para ver se nós melhoramos, estamos aprendendo, e até por algumas coisas que são obrigatoriamente vividas por nós, né, porque de alguma maneira causamos questões similares a irmãos em passagens anteriores. Mas, conforme o tempo foi passando, eu fui ganhando maior
preocupação com as causas atuais das aflições, segundo o Evangelho do Cristo. Por quê? Porque o que eu fiz antes, eu fiz, aconteceu. O que me importa mais é o que eu estou fazendo hoje para me corrigir em função do norte que é o Evangelho do Cristo. E nós sabemos que daquilo que eu já consegui superar, daquilo que nós já conseguimos superar, como diz os nossos estudos, mais nenhum resquício existe, embora as tentações do caminho. Mas daquilo que ainda não ficou totalmente resolvido, que ainda temos tendências que se manifestam, é a grande porta para as tentações, né? E para a nossa queda novamente. E então a gente é só olhar para essas causas atuais das aflições, né? E acredito que conforme fomos ouvindo a página recomendada a atenção pelo nosso irmão Fale, na sua abertura, os trabalhos, eu acho que a gente foi ouvindo coisas que pode ser que não seja a maioria, mas a mim tocam algumas delas, porque eu ainda incorro na imprevidência, menos hoje, um pouquinho. Por quê? Porque já vivo hoje os resultados da imprevidência anos atrás. E por aí eu poderia, e não vou fazer, repetir tudo isso. Quantas enfermidades nós aprendemos hoje, inclusive pelos estudos da psicossomática, né? Que temos em função dos nossos descuidos. Eu me lembro de uma pessoa querida na família, já diabética, em ponto e com bastante cuidados, comia, eu me lembro até que era um bolo, por sinal muito gostoso, um bolo de milho especial que era feito pela esposa. E aí, quando estava na véspera de ir ao médico, aquelas consultas no INSS antigo, né, que hoje SUS, por aí vai, uma semana antes ele pedia para essa pessoa querida dele, a esposa, não fazer mais o bolo, porque naquela semana ele não ia comer o bolo, porque ele ia fazer o exame, e ele não gostava que o exame saísse mostrando que ele continuava com as taxas altas, só por causa da bronca que o médico ia dar nele, porque ele não gostava de levar bronca de ninguém. Que infantilidade, não é? Que coisa interessante. Passava a consulta, passava o exame, ele voltava a comer o bolo. Isso é um exemplozinho brincando, que a gente brinca até hoje na família sobre isso, porque nós fazemos isso muitas vezes. Não podemos beber, bebemos, não podemos comer aquilo, comemos, não podemos comer além daquilo, comemos, e por aí vai, para dar um outro exemplo disso daqui. Então, quando a gente fala em reforma íntima, não é nada complicado, a não ser por vencer a nossa resistência em mudar, em alterar. E essa resistência em alterar, tem um livrozinho muito bacana que chama As Dores da Alma. O mesmo autor, que é Francisco de Espírito Santo Neto, e esse livro é inspirado pelo Espírito Hamed, tem esse que é As Dores da Alma, e tem o outro que é Prazeres da Alma. Mas eu vou deixar para daqui a uns 30 anos falar dos prazeres da alma. Por enquanto está nas dores que estão mais presentes. E tem vários itens interessantes. Mas um pedacinho aqui eu queria dividir com vocês, que fala da irresponsabilidade. Que eu estou falando na introdução, é irresponsabilidade. O indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos e constantemente cria álibis e recolhe dissimulações, não comemora uma semana, por exemplo, culpando os outros, é denominado imaturo. Nosso modo de pensar atrai nossas experiências, pois pensar é um contínuo ato de escolher. Evitar não pensar é também uma escolha. Portanto, somos nós que fabricamos as fibras que confeccionarão a textura de nossa existência. Evitar não pensar é não refletir sobre o que faz, né? Quando selecionamos um determinado comportamento cujo resultado é possível prever,
estamos também escolhendo esse mesmo resultado e, obviamente, devemos aceitar a responsabilidade de tal fato. Uma das coisas em processo de ajuda, por exemplo, dos alcoólicos anônimos, nunca tome a primeira gota, porque a primeira gota derramará provavelmente, novamente, tudo aquilo que você estava com muita dificuldade buscando superar. Somos responsáveis pela maneira como nos relacionamos com as pessoas, isto é, cônjuge, filhos, parentes, amigos, conhecidos, porque certamente ninguém nos obriga a agir desta ou daquela forma, mas se assim acontecer, é porque nós mesmos cedemos diante da exigência dos outros. A pessoa fica provocando você ou pedindo alguma coisa, mas somos nós que cedemos, a responsabilidade é nossa. A daquilo que ele está fazendo, ou ela, ou ele, não importa quem, ele vai responder por aquilo, faz parte do caminho dele. Mas o que eu cedo ou aceito faz parte do meu. Por isso que toda vez que aí é manias, né? Mania é coisa que a gente tem e não sabe por quê, diz a música. Toda vez que eu termino o Pai Nosso, e que a gente diz, né, livrar-me de todo mal, né? Antigamente era o amém, hoje é assim seja, ou qualquer coisa parecida, mas eu resolvo acrescentar. Na mesa do Evangelho do Lar, eles até fazem a pausa, porque já sabem que eu vou acrescentar. Mas principalmente, Pai, por misericórdia, nos ajude a nos livrar das raízes do mal que ainda existe em nossos corações. Porque o mal só chega aonde encontra sintonia. Do contrário, ele chega, desanima e vai embora. Mas são como as companhias e outras tantas coisas que às vezes nos levam à queda. O problema também é nosso, não é de quem faz. O outro não é culpado. O outro é apenas um veículo. Mas o Evangelho, uma vez, em determinado ponto diz, aliás, o Evangelho é o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, vou usar minhas palavras, que eu não lembro do texto exatamente, Kardec pergunta aos amigos espirituais, mas por quê? Por que Deus deixa esses caras aí que ruim de negócio, esses espíritos um pouco atrasados, equivocados, mal se quiserem dizer o termo que eu não gosto, porque somos todos doentes, temos as nossas doenças também, mas nos fazer, e os espíritos respondem que eles guardam a responsabilidade deles, mas que Deus o permite para justamente nos provar. Eles nesse momento são instrumentos de Deus nesse grande mundo de aprendizado onde estamos todos nós, inclusive eles. Considerando que nossas atitudes são como grãos de areia, repetindo-as com certa regularidade, criaremos pequenos montes. Tudo se inicia com diminutos grãos de areia. Inicialmente formam uma colina, logo depois um morro, e com a constante repetição dessas mesmas atitudes, erguem-se em enormes montanhas e, finalmente, uma cordilheira. Mas um outro capítulo do nosso Evangelho nos lembra sobre a questão da remoção das montanhas e fala da remoção que se chama a fé, igual um grãozinho de mostarda, diremos para essa montanha, saia daí e ela vai para ali e ela irá. Se nós tivermos um pouco de fé, nós diremos, mesmo que seja uma montanha, uma cordilheira já está dentro de nós, ou aquele morrinho, né? Aqueles grãozinhos de areia que estão se acumulando, se a gente insistir, eles podem não sair imediatamente, mas eles vão novamente no processo inverso ao qual se autoconstruíram por nossa permissão interna dos nossos comportamentos. Eles vão se desfazendo. Então, reforma íntima é uma coisa para cada um fazer de acordo com o seu ritmo. E, falando em reforma, o que a gente pensa, né? Eu, por exemplo, lembro logo, mudança, modificação, nova forma, penso em reforma de casa, né? Que a gente gosta, quando pode fazer. Mas eu gosto de pensar também em termos em vez de termo reforma, pensar no termo atualização. Atualizar um pouco o ambiente. Quando a gente pensa em reforma, a gente pensa logo um negócio meio grandão. E aí, às vezes,
fica muito ansioso para fazer, como eu vou falar mais adiante, e aí quando não consegue fazer naquele ritmo que você achou que ia fazer do jeito que você queria, você desanima. E não é para desanimar, é para perseverar. Eu me lembro de uma outra historinha, eu gosto muito de historinha, né? Acho que devem ter contado muitas para eu dormir, que dizem que eu tinha muita dificuldade em dormir, que ia ficar aprontando o dia todo. Dizem, eu não acredito. Eu sei que eu devo ter sido um anjo. Mas aí eu me lembro que lá quando jovem, lá no início da vida, eu queria ter uma casa, tudo, fiz tudo, arranjei, na época era cofre lá, você arranjou um financiamento, tudo, aí consegui comprar uma casinha lá velha e estava para casar, queria reformar a casa. Né? Aí me perguntei a uma ou outra, eu era muito inexperiente, aí me indicaram o senhor, eu me lembro dele, me lembro do rosto dele, do nome às vezes eu até confundo, desse tamanhinho assim, mestre de obra, carequinho, tudo dele, ele foi lá, olhou, eu fui dizendo que queria fazer, não sei o que, quando terminou, eu disse, e aí, o que o senhor acha? E ele, naquela calminha que a gente entendia, ele virou para mim e disse, não faço não. Jovem, me sentindo, não faz. Não sei o que, o senhor não quer fazer uma reforma na casa, o senhor quer fazer outra casa. Se eu fizer o que o senhor pediu, essa casa desmonta na hora. E aí foi me explicando, me dando uma aula para o cara que não sabia nada e me ensinou muita coisa. Eu falei, não, se eu tirar essa parede aqui, o senhor foi falando, aí eu fui baixando a minha bola, e eu não sabia essa palavra na época, não tinha esse entendimento, mas hoje eu digo assim, aí eu não fiz uma reforma, eu atualizei um pouco a casa, de maneira possível, no gasto possível, segundo a estrutura dela, segundo o que eu podia investir. Então, para a gente ficar tranquilo que dá para fazer uma atualização na nossa casa íntima. E íntima porque está lá dentro de nós, está lá no âmago. E às vezes está no nosso subconsciente, com crenças que a gente nem sabe que estão ali. A análise sensacional, eu gosto de falar sempre desse assunto e repito, nos fala em mandatos, aquelas coisas que nos diziam, pessoas que foram importantes na nossa educação, e ficar na nossa cabeça, tipo assim, o homem tem que ser assim, mulher tem que ser assim, não sei o quê, e alguns de nós, na medida que guardamos essa tradicionalidade, ou fomos muito impactados por esses mandatos, temos eles nos guiando e nem sabemos por quê. Se formos dar uma sofisticação na linguagem e falarmos em terapia transgeracional, nós vamos ver que nós trazemos coisas de gerações que nem existe exercício para ver isso, que nem sabemos que tem. Era lá do meu avô, do meu bisavô, caíram um pouco no meu avô, caiu um pouco no meu pai e de alguma maneira está em mim. Mas nós espíritas, que sabemos como nos relacionamos e que todas as nossas relações, não só terrestres, mas extra, né? Lá no mundo espiritual, sabemos que essas coisas se medem. E às vezes você está com um mandato que é para ajudar os que passaram, corrigir coisas que eles não conseguiram corrigir. Não é uma batata quente, é uma possibilidade com a qual você tem compromisso. Por isso, quem trabalha com... Quer dizer, entende um pouco esses assuntos, trabalha com essas coisas, tem uma profunda reverência para os que passaram. Truque de botar água para dentro para ela não vir para fora. Bom, falando em questões íntimas, eu gostaria de lembrar aquela figurinha do iceberg, que todos nós conhecemos, alguma vez já ouvimos, vimos, etc. Em figuras, em filmes, e quem sabe alguns tenham até visto presencialmente, que não foi o meu caso. Mas sabemos o seguinte, que a parte, por maior que seja, que você vê que está acima da linha d'água, é infinitamente menor do que aquela que está por baixo d'água. Qualquer figura de iceberg vocês vão ver. Então, aquilo que nós observamos como tendência, como coisas que temos que mudar e etc. Às vezes estão arraigadas a crenças, a coisas que nós não sabemos, tem muita coisa a ser renovada. Olha a importância da reforma íntima.
Você está reformando o que sente, o que percebe e certamente está influenciando a posteriores atualizações em coisas muito mais importantes. E quem sabe, dando satisfação aos que te antecederam também. Para falar no iceberg, vamos lembrar uma perguntinha do Livro dos Espíritos, a pergunta 919, quando Kardec pergunta aos amigos espirituais: o que devemos fazer nessa vida para alcançarmos de prático, para alcançarmos a felicidade e evitarmos os arrastamentos do mal? E os amigos espirituais respondem a ele assim: fazei o que já foi dito, vos foi dito por um antigo sábio da Grécia: conhece-te a ti mesmo. Já ouvimos isso muitas vezes também, né? Principalmente na nossa doutrina, quer dizer, procurar olhar para si e não com a nossa facilidade imatura de olhar para o que os outros fazem, né? Eu disse aqui e repito, já disse outra vez, que uma vez me disseram, por acaso a pessoa que comia o bolo e parava de comer, quando alguém te aborrecer muito, segura teu aborrecimento e pensa se aquilo que ele está fazendo não tem a ver com uma coisa aí dentro que você nem sabe que está e que você está tentando resolver. Aí, essa coisa que foi na minha cabeça eu não entendi. Um dia eu li um texto de uma psicoterapeuta, Melanie Klein, que dizia o seguinte: costumeiramente nós projetamos fora, no outro, no mundo, os objetos internos da nossa desqualificação. As nossas sombras, em linguagem junguiana, né? Também gosto de lembrar, aquilo que está aqui dentro, está mexendo com você, está falando com você, às vezes está mandando em você e você não tem a devida consciência e é o outro que te ajuda a perceber, só que você jogar para ele não pega para você para ganhar ânimo para passar. Aí Kardec, que era um insistente, Kardec nos ajudou muito a entender muita coisa pelaquela visão pedagógica dele, pelaquela visão de cientista. Ele vai e pergunta, faz a pergunta 919A do Livro dos Espíritos, que ele pergunta assim: sim, vou usar minhas palavras, tá? Sim, entendi, mas o que devemos fazer então? Aí Santo Agostinho, que é quem estava respondendo a ele, pelo menos lá está escrito Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, diz o seguinte: examinai ao final de cada dia o que pudestes ter obrado contra Deus, contra as leis divinas, né? Depois contra vosso próximo, nossos irmãos, finalmente contra vós próprios. Aliás, tudo que obramos contra as leis divinas, contra nossos irmãos, é igual aquele bumerangue espiritual que ele volta. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado, que precisa ser atualizado, de um procedimento que precisa ser reformado. É bom lembrar também que reforma íntima é um trabalho processual, como eu já disse, passo ante passo, sem pressa, igual aquela brincadeirazinha do dominó, que a gente põe um atrás do outro, quando empurra um, ele vai derrubando os outros. Evite pular etapas, precisa respeitar o tempo próprio de cada um. Até com medicação é assim, né? Eu já conheci pessoas, tenho certeza que ninguém conhece aqui, muito menos que por livre e espontânea vontade resolve, sem nenhum conhecimento de causa, mas por uma rebeldia intelectual e às vezes de outra ordem, acha que aquele remédio não está fazendo efeito e, sem conversar de novo com o médico, suspende. Eu tive uma muito próxima. Não está me fazendo efeito. Teoricamente, né? A gente pode até trocar de médico, pode buscar uma segunda opinião, que muitas vezes é necessário, mas você não pode simplesmente desconfiar profissionalmente de alguém se não tiver um fato concreto nas mãos, né? É aquela nossa rebeldia intelectual, às vezes. Então, é bom lembrar que é um processo. A reforma íntima, para ser libertadora, para nos ajudar realmente, deve harmonizar a segurança oferecida pela informação espiritual, aquela que a doutrina nos dá, que nos orienta,
raciocinada com a libertação e sossego dada pelo Espírito, no compromisso do coração com a transformação. Se eu tenho um compromisso, quero mudar, quero melhorar, para mim mesmo e para os outros. Então, nós devemos atualizar. Aqui, se eu estivesse apresentando slides, né, projetando, apareceria aqui uma mãozinha, muito bonitinha, artisticamente, umas carinhas aqui na ponta dos dedos, carinhas diferentes, um zangado, um sorridente, um assim, um cara meio bobo e por aí vai, várias pessoinhas que estão dentro de nós. É o que faz aqueles nossos diálogos internos. Algumas são mais fortes do que outras. Nós temos o corajoso, o covarde, o rebelde, nós temos vários, alguns mais presentes. Alguns chamam em outros estudos de subpersonalidades. Nós vamos dizer assim, são aquelas tendências ainda presentes em outras passagens que não foram totalmente superadas, que ainda existem em nós, e que de vez em quando falam por nós. Quantas vezes nós fazemos vários votos, oramos, tudo para não ter determinado comportamento, seja contra outra pessoa ou diretamente contra nós mesmos, não gasta mais isso e aquilo, a gente se programa todo, e daqui a pouco quando você vê, você fez. Aí você poderia dar um murro na mesa se tivesse chance, e dizer uma palavra, talvez não uma palavra que ela possa dizer em público até, mas internamente a gente diz, fiz de novo. E você não tinha ideia que ainda estava submisso àquele comportamento, mas em determinado momento foi cutucado e ele te invadiu. Então, essa nossa reforma íntima, essa forma de trabalharmos, é a habilidade de lidar com as características de nossa personalidade, melhorando os traços que compõem suas formas de manifestação. Nosso caráter, nosso temperamento, nossos valores, nossos vícios, nossos hábitos, desejos, hábitos. Reforma íntima ou martírio. Tem um livro que eu gosto muito, esse nome, que foi psicografado por Vanderlei de Oliveira e foi inspirado pelo espírito Hermance Dufour, que dá até alguns passos sobre reforma íntima, vou até comentar algum deles. Mas lá diz uma coisa muito interessante, justamente que é o título do livro. Para a gente fazer uma reforma íntima sem martírio. É como qualquer tratamento, a menos que esteja em ponto máximo, não tenha jeito, e fazendo pouco a pouco, para a gente ganhando confiança em cada etapa. A psicologia se chamaria a psicologia do reforço, né? Você vai sendo reforçado por cada vitória, né? Só por hoje. Aliás, tem 5 princípios do Reiki que também fala isso. Só por hoje isso, só por hoje não farei isso, só por hoje não farei aquilo. Se só por hoje não beber uma gota de novo do álcool, e eu amanhã, só por hoje, aí eu consigo me curar. Só por hoje não vou me irritar com o juiz que deu um pênalti contra o meu time. Só por hoje não vou me aborrecer com aquele cachorro que passa fora da guia e justamente no vaso de planta que eu mais gosto, ele vai e deposita o seu carinho por mim para que eu não esqueça dele. E aí, só por hoje isso, só por hoje não vou me aborrecer quando for chamado a atenção por isso. Só por hoje vou passar da rotatória Paysandu em oração. Só por hoje, não sei o que. E a gente, tudo aquilo que nos desequilibra, a gente procura ir superando. E realmente a oração ajuda bastante. Porque vai nos identificando os pontos. No livro Vigiai e Orai, tem uma oração chamada Prece de Todo Dia. Não vou lê-la toda, mas só o iniciozinho, que a gente tem que fazer todo dia mesmo. Senhor, concede-me a consciência dos meus muitos erros. Consciência. Não me consintas viver iludido a meu próprio respeito. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou. Que eu consiga, mais que os outros, detectar as fragilidades que me são comuns. Dai-me força, luz, e aí ele vai continuando. Ajuda bastante quando é tudo que é a prece, quando é de coração, porque ajuda a virar. Ajuda a virar e você vai
devagarinho. Uma coisa também nessa reforma íntima, para não ser aquele martírio, não ser angustiosa, é a gente comparar a reforma íntima com as vitórias que nós já tivemos. O meu filho, de vez em quando, quer... O meu filho mais novo, né? O mais velho é aos 46, o mais novo tem 17, está malhador. Aqui entre nós, eu vou dizer em público, vai ficar gravado, mas ele está mais forte do que eu mesmo. Aí ele diz, brinca comigo, diz assim, quer aplicar, quer lutar. O pai não gosta mais de fazer isso. Mas você não foi faixa preta, você... Sim, mas o pai não gosta mais de fazer isso, filho. Se você quiser, a gente vai procurar a academia e eu ponho lá de novo. Eu digo, até o meu agora, em vez da faixa preta, tem um lacinho aqui, verde, tudo, com o escudinho aqui da... Não tem, é que brinca e tudo, mas ocorreram vitórias, ela aproveita para a gente ir avançando, mas tu não quer mais fazer aquilo da forma como fazia, das coisas, principalmente aquelas que não eram adequadas, não é? Aí nós entramos num conflito. Lembra daquela historinha da casa que eu contei no início da reforma? Olha o conflito. Os conflitos, muitas vezes gerados no mundo íntimo, lá no nosso interior, estão em razão da harmonização de 3 fatores, discutindo lá dentro. O que a criatura gostaria? Eugênio, como é que você gostaria de ser hoje? Pensando em reforma íntima. Eu disse, se vocês projetarem um olhar de transcendência, observem as asas brancas crescendo atrás de mim, observe toda essa luz que está em torno de mim. Eu gostaria, né? A gente quer melhorar, quer ficar, né? Quer sentir. É o primeiro ponto que a criatura gostaria. O que ela deve é o segundo ponto. Eu gostaria disso, mas o que eu devo fazer? Vale para outras coisas. Eu gostaria de comprar isso, mas o que eu preciso, o que eu devo comprar, que é a prioridade. E o terceiro ponto, que é o mais difícil de a gente aceitar, mas é o sucesso do caminho da reforma. O que e aquilo que ela e o que você consegue, ou aquilo que se der que você consegue. O que precisa, o que eu desejo, aliás, o que eu devo e o que eu posso. Mas é fazendo o que eu posso que eu vou conseguir atingir o que eu devo, e um dia, por um mérito de muitas e muitas encarnações, quem sabe eu consiga, não vou litar só, mas realmente, claro que isso é uma brincadeira, eu não posso nem imaginar o tempo que isso vai demorar, tenho nem noção. Bom, reformar-se, então, é tomar consciência de si mesmo, em primeiro lugar, da perfeição que você já tem e a qual nos destinamos como objetivo. É a valorização do ato da autoeducação, trabalhando para superar pouco a pouco nossas limitações. Todos nós temos talentos que não usamos às vezes para nos auto-melhorar. Aquela parábola mesmo dos talentos nos lembra isso, né? Nos lembra a importância da gente não enterrar os nossos talentos, usar o que temos de bom para melhorar, para dar resultados, conseguimos ultrapassar as nossas limitações. Aí tem alguns passos sugeridos para a gente, né? Eu vou usar a referência do livro da irmã Dufour, dos passos que ela sugere. O primeiro deles é um que a gente deve ter até o final. Já falamos, eu acho isso uma outra oportunidade, é a posição de aprendiz. Porque sem aprender coisas novas sobre você mesmo, lá por dentro do que você é, sobre as suas dificuldades, coisas novas de como superar isso, como a doutrina tem nos trazido tantas reformas no nosso aprendizado, que nos ajudam, quando perseveramos em colocá-las em prática, a nos auto-educar, a nos auto-melhorar. Então, há sempre conceitos a aprender.
Quem acha que não tem mais nada a aprender é um dos piores defeitos ou manifestações orgulhosas, é o da pretensão. Provavelmente conhecem ou conheceram alguém, pessoas obrigatoriamente não ruins, mas que podiam ser melhores ainda do que são. Pessoas de sucesso, mas às vezes com tremendas barreiras emocionais ou de comportamento de outra ordem. Porque acham que tem toda a informação. E se Arthur da Távola, falecido, teve um artigo muito interessante, que eu não me lembro dele da íntegra, mas me chamou muita atenção na época, lá no nível que eu podia entender. Chamava-se tocas. Ele diz que a gente adquire determinados conhecimentos e se mete naquela toca e acha que mais nada fora da toca eu tenho que aprender. Tem até um filmezinho, Os Gru, eu acho, os garotos estavam vendo no outro dia, as crianças e tudo, estavam reunidas e eu estava vendo, que é um pai que vivia com a família aí no tempo das cavernas, só queria ficar o desenho, né? Preso, só queria ficar dentro das cavernas, ele não queria, achava que a segurança estava ali, e realmente dentro do nível que ele conhecia. E uma das filhas, aliás, um dos filhos, que é uma filha mais assim, de adolescente para jovem, como todo adolescente jovem, são os nossos grandes desafios, eles querem conhecer coisas novas, ela queria tudo, e aí a família evolui e vão para outras tantas. Depois tem os Gru 2, parece, outros desenhos, mas é muito interessante, porque meus filhos mais novos do que eu, alguns meio mais velhos, e até os novinhos, falam coisas para mim que, embora na primeira hora eu segure um pouco, tudo, eu fico pensando, e eu, às vezes, consigo retornar e humildemente dizer, você tinha razão. Passado eu não conseguiria, mas hoje já consigo. Mas vamos pensar também sobre isso, eu jogo um pouco, converso. Quanta coisa a gente aprende, quanta coisa a gente aprende. Não tem nada a ver com o nível intelectual, ao contrário, às vezes, principalmente em termos de reforma íntima. Por quê? Porque nós, pela lei do progresso, sabemos que o progresso intelectual, ele vem mais rápido. E muitas vezes ele dificulta o andamento do progresso moral. Por quê? Pelo progresso intelectual a gente tem alguns resultados na sociedade, nos valores e tudo, a gente fica meio assim se sentindo. E às vezes pessoas muito mais simples no progresso intelectual, mas são extremamente amadurecidas no progresso moral, te dão grandes lições. Já aprendi várias. Algumas já até citei aqui, em outra palestra. Bom, segundo passo, observação de si mesmo. Está com vontade de aprender? Começa a aprender em você. Vai lá ver como é que você é, como é que você reage. Pensa aqui nessas situações onde você te aborrece, que você quer mudar, ali é a hora, aquele é o ponto de referência, você começar a cavar como um sintoma da doença. Chega no médico, eu estou sentindo isso, aí por ali o médico já sabe alguma coisa. Hoje em dia pede logo o exame, né? Que já existem exames para muitas coisas, no passado não existia. E aí vai. Terceiro passo é difícil. Terceiro é difícil. Renúncia. Renúncia. Mudança íntima exige seletividade social dos ambientes e costumes. Lembrar da postura de Einstein. Albert Einstein dizia, teve um postulado muito interessante que eu repito constantemente, que eu vivo repetindo para mim e repito nas palestras também. Ele dizia o seguinte: a maior insanidade humana é fazer todos os dias as coisas da mesma maneira e esperar resultados diferentes. Agir da mesma maneira, falar da mesma maneira, não ter o mesmo descontrole material, se irritar com os mesmos estímulos, já acordar zangado porque tem que ir para o trabalho, e aí tantas outras coisas. Faz tudo sempre igual e quer diferente, quer se sentir melhor, quer que os outros o aceitem melhor, mas sempre responde daquele jeito. Por exemplo, né? Um exemplo. Então, renúncia, e também deixar de ir a alguns lugares. Tem uma música do Zeca Pagodinho, eu não vou, eu sempre aviso, eu tenho vontade de cantar, mas desde o coral da escola, quando eu estava lá no Colégio Pedro II do Rio, lá quando eu era jovem, me convenceram que eu era o baixo mais desafinado. Eu já tentei outras incursões, inclusive no coral da Andréia, lá no Fraternal, e realmente, embora me estimule, que o espírito é muito caridoso, então ela me estimula a continuar, e eu realmente sou baixo desafinado, porque eu adoraria chegar aqui e cantar, né?
Mas a música, o interesse da música é o seguinte, ele tem umas frases, eu não lembro de tudo, mas ele diz o seguinte, que ele está tentando se recuperar. Então ele vai caminhar na praia, ele está mal de saúde, tem que diminuir o peso, tem que o colesterol segurar, então ele vai caminhar na praia. Arranjou até, ele usa esse termo, um personal maneiro que queria me ajudar. Aí vai lá. Mas encontra um amigo. Meu amigo diz, vamos tomar uma cerveja? E aí ele toma o primeiro copo. Por educação, ele pede outra para retribuir, toma o segundo. Resultado, só chega em casa tarde da vida, me desconfiando de coisa que eu servi, e tudo que a mulher fez esperando ele para aquela dieta, e aí a música é assim. Mas é interessante, porque é exatamente isso. Às vezes, você não tem que deixar de gostar das pessoas, é apenas às vezes. Não dá, mas com elas. Estou dando um exemplo, estou dizendo que para não dar para dedicadamente, por quê? Porque ali é um ambiente. Tenho dificuldade em controlar o meu vício, vamos supor que seja o alcoólico. Vou todo dia para o bar para aquela turma legal, mas é legal mesmo. É papo, aquela coisa toda, cola uma coisa ou outra, e por aí vai. Outros vícios que a gente tem também, nos pensamentos, nos tipos de filme, nas leituras, nas conversas. Eu tenho a referência de 18 horas, é isso? Tá. Me avisaram bastante agora das 18 horas, eu estou aqui um pouco tenso. Outro é quando a gente conhece a nós mesmos, aceitar essas nossas sombras, essas pessoas que a gente não gostaria mais que estivesse aqui, mas somos nós. Somos nós também. Nós somos todas elas. Já fomos mais, podemos estar menos, mas fazem parte da gente, da nossa caminhada. Nos ajudaram a errar e nos ajudaram a acertar também. Então, acolher as sombras é como quando a gente começa acolhendo aquele irmãozinho que vem na mesa mediúnica zangado. Tem que acolher, se não acolher não dá para conversar, se já começar a engrossar. Então não engrossa com os seus defeitos. Os observe, porque eles não estão aí à toa. E quando eles se manifestam na sua consciência, é uma grande ajuda do Pai para que a gente então, tomando consciência, busque melhorar, sem bater, só buscando os comportamentos. Então aceitar. Outro é o auto-perdão. Se você aceitar essa sombra, essas coisinhas que você ainda tem de equívocos aí na forma de pensar, de sentir, de agir, você não consegue se auto-perdoar. Quem não perdoa a si mesmo, não consegue perdoar os outros. Por isso que aquela pessoa que não sabia nada disso, mas intuitivamente um dia me disse aquilo que eu já falei hoje. Quando alguma coisa te incomodar muito em alguém, antes de pensar e discutir com a pessoa, pensa se aquilo não existe dentro de você. Não é um reflexo de alguma coisa, não usou a palavra reflexo, não é da linguagem dele, mas se não é alguma coisa que você está aí, por isso está te aborrecendo. Compromisso com a decisão de crescer, é o 6º passo. A gente tem que ter um compromisso, efetiva-se pela perseverança e a disciplina, não executando, não excetuando o quando, onde ou com quem. Manter a sua disciplina. Eu posso estar com uma pessoa, se eu acho que consigo, eu vou lá. Por exemplo, no bar, vou bater um papo, brincar, não, mas isso eu não estou. Me dá uma Coca-Cola. Não é que Coca-Cola obrigatoriamente se faça bem, embora toda a propaganda das novelas e tudo, mas estou dando um exemplo. Não é a cerveja, não é aquela linda caipivódica, não é aquela caipirinha, não é Coca-Cola. Bom, por aí vai. Vai ter que segurar, porque eles vão encarnar em você. E está ficando assim, está ficando, agora que eu sei que, mas no fundo vão pensar também. É uma ajuda que você, quem sabe, está dando. 7º passo, vigilância. Tem que vigiar. Estou começando a sentir, falou comigo, eu olhei para o relógio, estou nervoso. Então eu tenho que começar a vigiar a mim mesmo, senão eu começo a correr, entendeu? Tem que vigiar. Para que eu possa ir me autoajudando a avançar. Não, para aquele lado eu não posso olhar mais. Porque o que eu vi me chamou a atenção. Então eu
Que linda Ráfia. Linda, perfeita. Olhe para a sua fraqueza com respeito, mas não fique olhando para ela o tempo todo. É provocativo, é desafiador. E ela, que está dentro de você, manifesta através de uma daquelas pessoinhas, ela vai topar a provocação. E o grande ajuda para isso é sempre a oração interna. Pai, me ajuda, me dê força para superar esse momento. O 8º passo é a oração. Já vimos uma hoje, aquela chamada prece todo dia. A oração sempre nos ajuda. E a oração começa na boa intenção. Pode não ter palavra, vou cair de joelho, vou rezar um rosário inteiro. Não precisa. Mas a verdadeira oração é a intenção do coração. É o teu compromisso com a mudança. Já é uma oração. Porque aí vem toda a ajuda que a gente puder. Uma palavra simples. Pai, me ajuda. Não me deixe cair na fraqueza de novo. Por exemplo, cada um tem o seu jeito. O 9º passo é trabalho. A gente não veio para cá, eu gosto de lembrar uma coisa que eu vi, que sempre gostei, a gente não veio para cá com passaporte. A gente veio com uma carteira de trabalho. E trabalha, perseverar, insistir. Trabalho no bem, na seara do bem, ajudando. Quem começa a ajudar na seara do bem, vai tendo cada vez mais força, porque eles em torno de você vão cada vez te perceber mais. O 10º passo é tolerância e paciência. Respeitar o ritmo do seu próprio desenvolvimento, passo a passo. Levantar-se após eventuais quedas. Isso é uma coisa importante. Não se assuste que eu vou pegar outro livro. Nos dias melhores tem trabalho, né, que eu falei, e paciência e tolerância. Vou juntar os dois aqui, mãos à obra. Se caíste, levanta-te. Se erraste, recomeça. Se fracassaste, retorna à luta. Se feriste alguém, pede perdão. Se te precipitaste, reconsidera. Se criticaste, faze melhor. Se atiraste pedras, recolhe-as. Se humilhaste, humilha-te. Se avançaste indevidamente, recua. Se cometeste falhas, repara-as. Se culpado, não te exima da responsabilidade. Se o trabalho te espera, mãos à obra. Então, não dá para ser diferente. Não se preocupe com as quedas. O outro é o amor incondicional, que a doutrina nos estimula tanto. O Cristo é nosso maior exemplo. Nos últimos momentos na cruz, ele ainda pediu por todos. Não porque não estivesse sentindo as coisas que provavelmente a gente estava sentindo, mas porque entendia, não os culpava, apenas os desculpava no sentido de compreender que ainda não estavam. Não é o que ele disse? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Nós também muitas vezes não sabemos o que fazemos conosco próprios. Então, se perdoe, auto-perdão, como já foi dito antes. Socialização, não dá para fazer isso, eu vou então para o SPA, ou vou para o Alto do Tibete, vou fazer um curso de meditação, vou ficar um anjo. Conversa, tem um livro, Trabalhando com Alma, que fala do contra, entre outras coisas, um americano que foi para o Alto Tibete, fez os cursos daquele lá, tudo está descrito no livro, fez os cursos, chegou, em determinado momento ele achou que estava preparado, e disse que o mestre dele, eu acho que já estou preparado, o mestre conversou, ele tem certeza, tem, ele voltou. Um mês e pouco nos Estados Unidos, ele pirou, voltou correndo para o Tibete, chegou lá, estou usando minhas palavras rápidas, né, porque eu estou ali no horário, aí voltou e foi falar com o mestre dele, que já sabia, né, eles sabem sempre as coisas. Olha, o que houve, não sei o quê. Aí o mestre dele, vou usar uma linguagem minha, tá mais solta assim, mas o mestre dele, com palavras de mestre, disse a ele o seguinte: ser monge do Tibete é mole, ser monge dos Estados Unidos é que é a questão. Nos Estados Unidos, nas grandes sociedades, você está num retiro, a gente não vai para aqueles spas, aqueles tempos de meditação, a gente sai de lá volitando no domingo, achando que segunda-feira o mundo vai ser todo diferente e que você vai arrebentar. Na verdade, você vai se arrebentar, porque não vai conseguir, às vezes, no meio, com as provocações do mundo, das coisas que estão em volta, porque passo a passo, respeita
a tua própria dificuldade. E o último passo, além da socialização, de estar em grupo, trabalhando, o primeiro grupo nosso é a família. O livro do Caligares, que fala sobre família, diz o seguinte, que o lar é o primeiro e o maior e o verdadeiro laboratório do amor. Quem não conseguir desenvolver o amor em casa, não conseguirá em nenhuma outra parte do mundo. E nós sabemos pela doutrina que viemos com aqueles que estão aqui para nos ajudar e para nos desafiar no sentido de a gente se auto-melhorar, se auto-educar. Então a gente começa a exercitar lá mesmo. É a paciência com aquela pessoa mais difícil, é a paciência com você em lidar com aquela pessoa que está precisando de uma ajuda tua naquele momento, e por aí vai. Caridade. Caridade do sorriso, do olhar. A pessoa, olha, mas não me cumprimentou. Eu cumprimentei. Não importa. Não me preocupe se ele não faz por mim, ou eu estou cumprimentando porque eu quero ser cumprimentado. Não, eu quero ser cumprimentado. Já passar no supermercado, não pediu nem pediu licença e nem agradeceu. O que importa, você fez o quê? Para receber ali o pedido, ou para ter o agradecimento, eu fiz porque você acredita que aquilo é sério. Parou na linha para os pedestres atravessar, a pessoa passa. Às vezes. E aí, você parou porque queria que ela chegasse? Meu senhor, vou desligar meu celular. Não, faça a tua parte, é pela qual você vai ter que responder diante da tua consciência, nem diante dos outros. E para finalizar, Hermance Dufour nos diz o seguinte, sobre reforma íntima sem martírio: sem alimentar fantasias de saltos evolutivos, dê perseverantemente um passo atrás do outro. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ame-se na condição de singelo pirilampo que se esforça para fazer luz na noite escura. Olha que bonitinho você se sentir no singelo pirilampo. Aquela luzinha. Faça as pazes com as imperfeições, suas sombras. Descubra suas qualidades, suas potencialidades, seus talentos. Acredite nelas, colocando-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. Tem 1 minuto. Eu vou ler uma psicografia aqui. É uma humanista com as minhas mãos. Boa noite. Esse é o grande desafio encarnatório. Enfrentar com coragem as nossas provas e com resignação as nossas expiações. O exame diário, sugerido por Santo Agostinho, comentado nesta mesa, uma mesa de trabalho, busca justamente tanto tomar consciência de como lidamos com as nossas provas e expiações diárias, e mais importante, por consequência, em nos empenharmos em agirmos diferente no dia seguinte. Lembrando de Einstein, seguindo para nosso bem próprio, dia seguinte, para nosso bem próprio e de nossos irmãos. Não é, lembre-se, na rebeldia, na prostração, vitimação, na passividade diante da vida, que evoluiremos e obteremos a felicidade relativa possível nesta terra. Viemos para trabalhar, aprender e reparar erros de outras vidas e daqueles que ainda nessa façamos, com aceitação pelo real e verdadeiro arrependimento. Aí vem lá a despedida de tudo, que a gente tem então essa força, porque eles só querem isso da gente. Se a gente der um passo, eles vêm para trás e empurram e ajudam. Da mesma maneira que se a gente escorregar, tem uma porção que vem para ajudar a empurrar. Então, mãos à obra, que possamos ter força para fazer a nossa, cada um, a sua reforma íntima. Que Deus nos ajude, Ele sempre ajuda. Como diz o outro, quando nós cedo madrugarmos. Então, boa noite, obrigado pela